Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um Pod Constrói. Esse é o 4º episódio. Meu nome é Robertinho, sou engenheiro civil. E aí, senhor Robertinho? Fala, Érico, beleza? Tudo certo, e você? Beleza. Então tá bom. Estamos aqui começando mais um episódio do Pod Constrói. Hoje com uma referência hoje aqui no mercado da estrutura metálica, né? Sim. A gente tá com uma ideia aqui de falar sobre as tecnologias que envolvem a estrutura metálica e as construções que ela podem atender. Com certeza. Então, nosso convidado hoje é o Paulo Ehrenberg. Paulo Ehrenberg. Prazer, Muito Paulo. bem. Obrigado, viu? Prazer, obrigado aí pelo convite. É uma honra aí participar, poder estar dividindo essa experiência com vocês aqui, para a gente poder divulgar, né, um pouco de tecnologia aqui no ramo da construção civil, né? Afinal, foi essa ideia na década de 80 que eu acreditava que um dia o Brasil ia precisar de ter mais tecnologia, que a mão de obra ia se tornar mais cara, né? E um processo que os americanos já usam desde... Tava olhando lá fora, né? Exato, o que ia acontecer aqui. Fazendo as projeções aí. E acho que agora está chegando esse momento, né? Porque a mão de obra realmente está escassa, né, no ramo da construção. Esse processo de uberização, né, dos nossos pedreiros e tal, acabou com, né? Tá dificultando. Tá cada dia mais difícil, né? Então... Ô Paulo, conta pra gente como é que iniciou toda essa trajetória aí. Olha, quem é Paulo, né, pra gente? Quem é o Paulo aí? Eu sou filho de professor inicialmente, né? Acho que tem muito a ver com isso. Meu pai veio de Minas Gerais, na década de 60 se formou aqui na Poli, era um cara muito exigente. Então sempre eu fui educado ali a procurar dar o máximo. Estudei no colégio Elvira Brandão, que era um ginásio assim, famoso ali, exigente. Foi fundada essa Elvira Brandão, era uma professora particular de matemática. Começou em 1904, era um colégio centenário. Fiz meu ginásio ali, aí fui para o colégio Bandeirantes, que preparava muito bem, né? E depois entrei lá na Poli. Então, isso por influência de ser filho de professor. Só que meu pai sempre, eles eram muito bom aluno, continuou dando aula lá a vida inteira, faleceu sendo professor, a vida inteira dele professor foi dar aula de cálculo 1, geometria analítica. Engenharia já estava envolvida. Aí ele na vida acadêmica, lá estudando no cursinho, tinha uns amigos, né, que é o meu tio Milton, né, conheceu minha mãe por ali, que estudar, acabou casando lá. E esse meu tio Milton é um engenheiro de mão cheia, quer dizer, um cara prático, que tinha uma metalúrgica. Então logo depois que eu me formei, eu pedi um canto para o meu tio emprestado ali para procurar soldar umas peças, trabalhar ou fazer uma experiência nesse sentido, né? De produzir uma obra, projetar, comprar. Então eu tinha uma Kombi velha, né? Carregava a Kombi, ia soldar, eu mesmo soldava. Tinha um senhor, seu Gentil, faleceu esse mês aí, foi assim, a vida inteira se aposentou comigo, trabalhou a vida inteira, era meu primeiro encarregado lá. Começou muito... junto a lida e terminou. E a gente estamos na segunda geração, então uma das coisas que tem que ter aquela estabilidade, né? Assim, construir os laços pessoais, né? E isso, a cultura no Brasil é muito bacana, né? Acho que a relação pessoal não tem, para qualquer lugar do mundo que a gente vai, o Brasil é uma potência, com todos os problemas que a gente tem, né? As relações pessoais aqui, você constrói também esses laços pessoais, que acho que é a primeira construção, a confiança, o vínculo, né? Para poder trabalhar. Perfeito. E, meu, da onde, assim, você comentou que foi de um tio que tinha emprestou já o canto lá, esse canto, exato. Mas é muito difícil a gente ver um engenheiro civil já partir direto para a estrutura metálica, né? Pois Normalmente a gente vai para o commodity. Foi esse tio tinha muito convite para trabalhar em banco na época, mas uma época difícil para a construção civil. Sem dúvida, foi também, a década, né? Perdida, a década de 80, era aquela inflação maluca, Exato. Né? O RV, então a gente nasceu nesse meio, né? Foi uma fase muito heróica. Eu chegava a receber, falou, olha, o ajudante não veio, eu estava lá fazendo o projeto, me ligava e falei, então vou para ir descarregar o caminhão, vamos lá que eu ajudo aí, vamos ter que fazer. O negócio tem que rodar.
Tem que tocar. Então você tem que ter esse espírito, né, de mão Sim. na massa, né? Sim. Então, e eu tinha aquela influência, então registrar, fazer procedimento de ser filho de professor com um tio que era o mão na massa, então ficou um mix interessante e deu essa base, a resiliência também para a gente não desistir no processo, porque é difícil, né? Mas começa de um sonho, começa de muita vontade e você tem que ter aquela insistência, vamos dizer. Hoje estamos com 32 anos na Plametal, mas eu trabalhei com um primo um tempo ali, antes de ter a Plametal. Uhum. Fiquei um tempo num galpão na Água Branca, né? Uhum. E trabalhando naquele canto que era o galpão do meu tio. Ele acabou se aposentando, ia entregar o galpão, eu herdei junto com o primo, ficamos um tempo lá. Legal. Produzindo. Qualquer tipo de obra. Exato. O foco era industrial. Não, eu tinha uma mas... parceria, como eu me formei lá na Poli, Uhum. eu mandei o currículo ali para a prefeitura, porque meu pai era um professor, tinha um prédio lá na Rua Guarará de todos os professores ali, é um prédio de professores. E um deles era o prefeito da USP. Eu estava no elevador, estava me formando, conversei com eles, eles estavam precisando de engenheiro lá na prefeitura da USP. Isso foi interessante, que eu mandei meu currículo, acabei sendo aceito lá, fiquei 2 meses e vi que aquela vida de funcionário público não dava comigo. Então eu comprei minha Kombi saindo dali, eu fiquei 60 dias de experiência, agradeci muito, né? Mas liberar a medição só era muito passivo, né? Você não tinha poder participar de processos decisórios e tal. Sim. Meu chefe estava na sala do lado ali, fazendo quase o que eu fazia. Falei, 20 anos eu vou estar ali, uma proatividade limitada ali, né? Mesmo Exato. você querendo agir, você às vezes não pode tanto, Aí eu né? saí de lá, comprei minha Kombi. E quando eu fui agradecer a oportunidade de emprego para o prefeito da USP, ele estava fazendo uma reforma no apartamento dele. Uhum. Então eu me candidatei e falei, vou fazer essa reforma. Então fiz a reforma para ele, conheci a administradora do prédio. E aí fiz uma parceria comercial, a administradora indicava serviços. Eu comecei a pintar a fachada, fazer manutenção, então com balancins, com cadeirinha, aquelas máquinas de alta pressão. Comecei pintando. Então você foi para a obra convencional também. Obra convencional. Legal. Convencional. Depois de fazer aquela faixa, eu falei, nossa, o que eu fiz da minha vida, né? Milhões de itens na reforma e tal. Aí meu tio, tem um outro amigo da Poli que trabalhava numa empresa chamada Induspress, fazia cálculos de galpões na época, ele mineiro, né? Uhum. Ele defendia muito, ele semeou essa ideia, falou, não, vamos industrializar, colocou isso na minha cabeça ali, um amigo, colega. Ele foi para Minas, voltou para lá, mas eu gostei da sugestão dele e fui para a empresa do meu tio lá, pedi um cantinho para começar. Legal. Isso nos idos de 80, me formei em 86, isso 87, 88. E aí você pegava para fazer tudo, projeto Exato. E execução já da estrutura. Fazia tudo, projetava com papel manteiga, prancheta, né? Tudo na época, exato. O CAD não tinha chego ainda, né? Legal, tava chegando essa época. E você montou a Plametal? Então, a Plametal foi depois que eu estava algum tempo com o meu primo, que ele era assim, cuidava das obras, eu cuidava, eu estava precisando dar aula à noite, eu estava numa outra fase de vida, tinha me casado, estava com um filho pequeno, eu dava muita aula à noite e estava complicado. Então, você ficou nos dois, dando aula exato. E aí eu resolvi partir para uma carreira solo. Aí aluguei uma salinha em cima de uma padaria na Heitor Penteado, que era a padaria Ceará. Fiquei também uns 3 meses ali. Era uma dentista que tinha um shoppingzinho lá. Aluguei a cozinha que sobrou. Então eu colocava um painel wall em cima da pia e projetava lá. Legal. Então... E quais foram, assim, para a construção convencional que a gente tem no Brasil, até alguns anos atrás, era tijolinho e só laje, a gente às vezes não tinha nem estrutura mista ainda. Qual que foi o desafio para inserir a estrutura metálica? Olha, tem algumas situações que a metálica é imbatível. Ela pode ser um pouco mais, vamos supor, um pouco mais cara, entre aspas, né? Que você desencaixa um pouco antes. Uhum. Agora, o tempo de uma loja, né? Por exemplo, obras comerciais, aquelas obras de shopping, né? Também a praticidade, a rapidez. Uhum. O mês de faturamento da loja, ela paga a diferença do concreto e ainda sobra, né? Então, se você
colocar isso no papel, por exemplo, algumas coberturas, vãos muito grandes, não tem como outro material a não ser metálico, né? Então, desde o início da sua carreira, era uma conta de trás para frente, onde você mostrava que entregava mais rápido por a exemplo, obra. shopping center virava às noites, aquelas obras que com uma pequena equipe, você com uma Kombi, uma pequena equipe, as máquinas ESAB e um cantinho ali, você conseguia tocar. Legal. Mas hoje está bem próximo, né, Paulo? Concreto do metal, né? Acho que hoje não foge muito, não tem mais aquela diferença que foi de anos atrás, né? E varia muito também, né? Quer dizer, as commodities às vezes sobem. Na pandemia a gente teve uma situação na qual o aço subiu muito na commodity, aí ficou complicado, né? Mas hoje você acha que está bem... A tendência é voltar para um equilíbrio, e acho que cada vez mais a incidência da mão de obra vai ficar mais cara, você tem menos oferta. Essa né? curva vai começar a mudar um pouco mais para frente. Você tem que partir para impressão de estruturas, uma impressora de estrutura, a inovação tem que entrar, fazer parte do processo. O robotizar, vai ter... O robozinho lá, obra, rebocando vai ter que ter... a parede, né? Alguma coisa... Na minha modesta opinião, isso é inviável. É muitas incertezas. A impressão já é um pouco mais viável. A manutenção do robô vai ser muito grande. É o ambiente, com aquele pó, areia, né? Meu, aquele robô umidade. lá tendo que mudar de parede por parede para rebocar, meu, também precisa, também acho que não é não vai uma coisa ser, muito viável, né? Eu acho que as coisas prontas que você monta, né, é acabado. Você tem uma linha de produção, é uma coisa muito mais lógica e um negócio mais fácil. Instalador é mais fácil, né, de hoje conseguir, nós estamos né? num processo, né, de uma empresa sueca de trocador de calor, instalações industriais, que nós estamos fazendo uns módulos num prédio, né, fabricando. Eles já vão fazer toda a instalação off-site e levar os módulos já com equipamento, com as mangueiras, todos os processos fixados nesses módulos de estrutura para poder... É um processo inovador aí, né? Então, tem ele já só chega na obra e instala, né? Tá pronto. Exatamente. Conecta tudo, isso em ambiente industrial. Sim. Eu já vi isso naquelas casas, né, que o pessoal está querendo fazer tipo steel frame para fechar, chega alguma coisa pronta, mas a tendência é esse off-site cada vez mais tá presente, é um desafio, né? Hoje está tendo muita feira, né, de pré-fabricados, né? O mercado acho que vai começar a valorizar esse serviço, porque não vai ter muita opção, né? Tá cada hora mais difícil, né? E esse processo a indústria automobilística enfrentou tempos atrás, né? Hoje, quer dizer, você não vê mais carro quebrar, sobe serra e tal, quer dizer, tá tudo equacionado, né? Sim. Você produz uma unidade em segundos. Você produz também uma unidade em segundo, né? O nível de produção. Se a gente consegue transferir isso para residência, né? Essa filosofia está sendo tentado agora, né? Esse processo. Para mim, já que a gente está puxando para esse lado, eu acho que a gente tem muito a se espelhar, principalmente a parte de manutenção, né? Que no ramo do automobilístico, né? Indústria automobilística, já está muito atrelado, né, com o mercado. Manutenção. Então, você tem um manual do proprietário, você precisa seguir, senão você perde as garantias e tudo mais. E isso você consegue garantir a vida útil desse automóvel. Na construção civil, a gente ainda não tem isso. Está começando, né? Com a norma de desempenho e tudo mais, a gente está começando a entrar nisso daí. Mas a indústria a se espelhar, principalmente com o tamanho do mercado, né? Que teoricamente é muito próximo aí que a gente tem para a construção civil. É isso aí. E a ideia é que isso, né, venha, né? Porque você também tem que ter manutenção, né, Érico? Voltando, que você está comentando da manutenção, né? Você vê poucas pessoas, ninguém se preocupa na manutenção. Mas né? é curioso, né? Você pega, por exemplo, ali a gente tem a Estação da Luz, que é uma estrutura metálica, o viaduto da Santa Efigênia, eles são, né, municipais, né? Sim. Então a manutenção disso, a manutenção do Estado não é muito aquela... E está lá até hoje, né? Você vê que está lá, funciona, né? Sim. Ô Paulo, quais são, assim, aproveitando que você comentou da Estação da Luz, qual que é o tipo de aço que foi utilizado lá? Você tem alguma belga deve ser, era o 1010, 1020 mecânico, escoamento 2450 centímetros quadrados. Porque hoje o que a gente tem visto, o aço Corten, né? Que é um aço assim, mais durável, né? Que isso você tem menos... É da Segunda Guerra. Que você tem menos manutenção, né? Um aço mais bruto, assim, né? Isso, acho que você tem um pouco de cobre, cromo na liga, você modifica um pouquinho, ele enferruja, né? Essa parte não protege as camadas interiores. Mas isso é usado há algum tempo.
Eu lembro na década ali de 90, começo dos 2000, nós fizemos umas marquises no Parque da Juventude, quando o Carandiru foi demolido, uma marquise, e o público estranhava, reclamava, como uma coisa nova está enferrujando, né? Então precisou ser colocado um aviso ali para os usuários do parque, falando que fazia parte, era assim mesmo o aço. É a característica da estrutura. Exato. Mas o seu S-Cortém está tomando força, né? Até no alto padrão, Tem o pessoal está usando muito, né? Tem um aspecto estético bonito, interessante, só que, por exemplo, você tem que ter uma caixa de brita nos pilares porque escorre a ferrugem, né? Então você tem que fazer uma concepção para a ferrugem não estragar os pisos, não pingar. Perfeito. Mas é interessante. Ô Paulo, qual o maior desafio hoje, na sua opinião, para o futuro da estrutura metálica? Você acha que ela só tende a crescer, que nem você comentou? Eu acredito que vai ser uma exigência do próprio avanço tecnológico que a sociedade impõe, né? Hoje você tem essas casas automatizadas, você faz tudo no celular, né? Desde que controla consumo de água, consumo de energia, as placas, quanto de energia vai para a rede. E a gente tá criando aqui, né? A gente tem robô que monta estrutura, nosso é um robô mais abrasileirado, né? Mas a gente desenvolveu o moto-içador deslizante, numa montagem no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Museu Afro lá. A gente ganhou uma concorrência e na hora de apresentar um plano de ataque, nós sugeríamos a utilização de um tadano, né? Um guindaste, para poder içar as peças e fazer a cobertura. Só que foi vedada nosso plano de ataque porque o jardim era do Burle Marx, era tombado e a gente não poderia retirar umas palmeiras que seriam necessárias para poder fazer o trabalho. Isso nos obrigou a pensar lá, não conseguir um acesso com o Munch, só elevaria as peças, mas a distribuição não seria possível. Então a gente desenvolveu uma torre de andaime reforçada, motorizamos, fizemos uma base, né? Aquela professora de física, tem até aqueles problemas de tensão, tração nos cabos com polias. Então, a gente desenvolveu uma coroa para colocar no alto do andaime, uma base, porque o baricentro sempre caia na base para ser alto... sustentar. Exato, ali não ter tombamento. E a gente conseguiu distribuir, andar na obra, que era cheia de viga invertida, sinazita, e funcionou muito bem com terças de 400 quilos. Então, criamos esse robozinho para poder montar, auxiliar na montagem. E hoje a gente tem usado isso até no Instituto Butantan. Na época da Covid, pegamos algumas obras e estava naquela alta do aço, o projeto era todo metálico, aí passamos os pilares para concreto pré-moldado, as lajes, toda a grelha de laje, e usamos steel deck, né? E essas montagens se davam pelo moto-içador deslizante, o MID, que é essa torre de andaime reforçado. Patenteou? Patenteamos, tem a tecnologia da Plametal, então a gente desenvolve isso. E na época da crise da Dilma, a gente chegou a entrar bem na parte mecânica. Então a gente fabricava pontes rolantes, agora fizemos uma máquina que troca dormentes e trilhos, segmentos de trilho para manutenção ferroviária. Acabamos de fazer lá na Plametal. Legal, é pessoa de visão. Então, o mercado vai crescer. É interessante. Legal. Tem até muita parte de fachada que vocês fizeram em São Paulo, né, Paulo? Que você mostrou bastante, né? Exato. O mercado pede isso, a gente tem essa carência. Porque nunca tivemos esse departamento comercial, nunca. Então a gente começou a estruturar agora, mas em processo sucessório. Estou com 61, então tem uma turma que está assumindo aí a parte de operação, está sendo revista, a gente fez toda uma estruturação e nisso foi muito interessante para a gente estudar a empresa e começar a abrir os focos, ver as necessidades da nossa empresa e olhar para dentro. Então isso tem surtido resultados muito bons para a gente agora aí. Ô Paulo, a gente conhece a sua empresa, uma empresa séria, né? Eu já fui na empresa, você já me apresentou lá como que funciona, me mostrou as diferenças de qualidade, né, entre uma estrutura parafusada, uma estrutura soldada, e aí você começa a filtrar o tipo de mão de obra, o tipo de empresa que está te fornecendo. Exato. Quais os cuidados que o pessoal precisa tomar nesse mercado? Porque a gente sabe que no mercado da construção civil em geral, a gente tem os aventureiros que prometem uma coisa e entregam outra. Você tem encontrado isso no mercado? Muitas vezes, né, a gente está na planilha de concorrência, o que eu observo
é que o pessoal entra com preços muito agressivos, né? E o endividamento das empresas está muito grande. Na hora que você olha, você vai estudar a parte, né, de certidões, então o pessoal está trabalhando com dificuldades. Então o cara está vendendo almoço para comprar janta. Sim. Então o mercado muitas vezes se aproveita dessa situação, e o poder do capital é muito grande. Então força a preços assim aviltantes, o cara não tem como fornecer. Então o pessoal quer qualidade, quer tudo, e força muito no preço e acaba dando tiro no pé. E esmaga as empresas. Então, os fornecedores, né? então gera esse ciclo vicioso que o cara se complica, ele contrata, acha que está fazendo um bom negócio, e ele no fundo está dando tiro no pé, que vai ter problema logo mais à frente. Então eu tenho ido arrumar obras, dar continuidade de obras por causa desse fato. E a concorrência? Porque assim, Paulo, a gente conhece lá a sua estrutura. Eu e o Eric, a gente conversa muito sobre isso. Você acaba concorrendo com o serralheiro, por exemplo? Às vezes acontece, mas dentro da capacidade, o mercado é de todos, acho válido. Não tem Você tem vários segmentos, né, no mercado. Você tem desde um segmento de uma casa, às vezes, que quer fazer algum pórtico ali, algum detalhe que às vezes já inviabiliza para a empresa. Mas isso que a gente tem enxergado. Muitas vezes a gente foi muito atrapalhado por querer atender e encarar como um cliente. Falou, meu cliente, o cliente tem sempre razão. O cliente, e isso está errado nessa visão. Como você pega o contrato, eles são contratantes. Então a gente está implementando todos os procedimentos, todos os sistemas para abrir, analisando rentabilidade da obra. Então a gente está filtrando muito mais o que atende. Isso reflete em termos de faturamento, em termos de. A gente tem olhado esses números, tem encarado mais como um negócio, essas relações ali que a gente às vezes se confundia, né, que não é interessante para a Plametal, a gente está abrindo mão. Aí entra o serralheiro, que realmente ele, né, mais vale fazer com o serralheiro, é mais saudável para todos no sistema o serralheiro atender, desde que ele atenda direito, né? Perfeito. Porque muitas vezes você vai atender uma escada e não... Porque acaba sendo uma empresa diferente, né? Eu acho que faz parte do mercado, né, meu? Eu acho que no momento que você cria um plano de negócio, e você às vezes pensa em crescer e escalar, né? Que nem o Paulo hoje atende grandes obras. Eu acho que você começa a abrir mão de outras fatias do mercado, porque isso começa a se tornar inviável, né? Você é forçado a isso. Porque se você tenta abraçar tudo, você começa a tomar prejuízo. Exato. Né? Porque você começa a travar o que teoricamente você tinha que atacar. Nós somos testemunhas disso aí, desse processo. Então a gente se libertou, vamos dizer, desse jeito, que de uns 2 anos para cá que a gente tem ido nessa direção, mais focada nas grandes obras e nos desafios. Exato. Que hoje é o porte de vocês. Né? Hoje a gente tem um back-office muito bom de engenharia, assim, então achar as melhores soluções, você propor alternativas que teu parque fabril está mais ajustado para aquilo. Então, às vezes chega um projeto, eu falo, olha, eu posso alterar esse projeto, ao invés de perfil laminado, por exemplo, a gente pode atuar com perfil W aqui, fazer umas treliças e tal, e vai causar economia. A gente fez isso na Colgate e geramos uma economia bárbara lá. Legal. Faz uma reengenharia com o cliente ali, né? Isso tem sido feito. Na escola Renascença a gente fez esse tipo de serviço também. E é muito interessante que a gente trabalhou para toda a comunidade judaica ali. Legal. E o pessoal sabe valorizar. Ele viu que é o bom, bonito e barato a comunidade judaica. Então, a gente conseguiu entrar em outras, através de convite. Então, sempre o serviço nos vendeu. O serviço nesses 30 anos. Então, uma certa estabilidade, né, que a gente tem aí, os funcionários, não tem rotatividade. Então, é algo que fica interessante. Você desenvolve a confiança, você faz... Ô Paulo, já que você está tocando já no ponto das obras, né, o que vocês fazem, o que é a Plametal? Quem é a Plametal? Olha, é uma empresa que exatamente tem a gente funda, né, os pilares, como você vê lá, os valores, a missão, você tem que ter essa consciência, né? E hoje ela, vamos supor, é um organismo, né?
Você tem ali um motor onde cada componente está sendo otimizado, né? Está sendo ajustado. Então é bacana que você olha ali as partes do todo, né? Cada um com a sua consciência hoje e buscando a sua melhoria. Então a gente passou um processo, é muito interessante a evolução de uma empresa na fase heróica, para uma empresa sendo consolidando no mercado, as experiências, e hoje a gente está num patamar bem interessante e distinto. A gente pegou a primeira obra pública e agora, quer dizer, foi a primeira obra que eu fiz na minha vida, que não era nem Implemental, foi pública. Eu falei, puxa, você via que demorava o processo decisório. Eu nunca mais falei, isso é muito... Passou aí com essas análises que a gente vê do mercado e tal, mesmo o governo, né? Quer dizer, com o panorama econômico aí que se aproxima, mesmo para o governo acho que vai ter dificuldades, como houve lá, mas a gente está mais próximo da fonte. Então eu falo, vamos abrir esse segmento também para poder estar... Então você tem mais riscos, tem mais... exato, mas você tem que estar... toda a parte documental, tem que ter todos... E a gente trabalhou para a Petrobras, Vale... Nós temos, assim, muito orgulho de ter um atestado de capacidade técnico do governo americano. Então é bacana que a gente tem o governo americano como cliente que nos atesta. Hoje a gente está dando consultoria em projeto lá. Perfeito. Então Até bacana. chegou a orçar junto, né, Paulo, na embaixada, né? Exatamente. Projetos no Brasil do governo norte-americano. E até participar, Oversea Building Operation. Então a gente está vendo, estudando a possibilidade exatamente de trabalhar fora, né? Você prestar serviço em outras embaixadas. Eu estava agora em Portugal também avaliando lá, tem alguns escritórios de arquitetura que nós trabalhamos que já estão lá. Legal. Né? Então, Ô Paulo, e a Plametal... Tem muita arquitetura, né, no Brasil que está trabalhando fora, né? Que está levando... Tem também. A cultura, essa parte arquitetônica aqui do Brasil é muito forte. Tá indo legal. E é interessante também o espírito dos nossos trabalhadores. Eles são criativos, eles são valentes, né? A gente tem muito bom funcionário aí com aquele espírito brasileiro que vai para cima, vai para resolver. Sim. Então isso é bacana. Lá fora você não tem essa pegada, né? Do piniquinho. A gente estava até conversando agora um pouco antes de fazer a gravação de como a gente está vendo os brasileiros tomando a frente, né? Na construção civil lá fora, né? Exato. Às vezes colocando a mão na massa mesmo e tá tudo certo. É isso aí. Coisa que lá eles já não têm tanta vontade mais de fazer, né? Exatamente. Tem sim. Ô Paulo, hoje a Plametal vocês manufaturam o aço. A gente desenvolveu, a gente investiu muito também, tem softwares de BIM, linguagem de máquina, a gente deu uma automatizada boa no parque nosso Fabril. O pessoal está qualificado, mantém qualificação de solda. Então nós estamos sendo chamados aí para atender essa parte industrial que é mais exigente. Né, documental. E grande volume, né? Que daí você precisa ter um aporte. Exato. Legal. Então, alguns projetos interessantes têm surgido aí. Com empresas até de fora, a gente tem feito parcerias aí também. Legal. E hoje, o aço que você tem utilizado é mais nacional ou vem coisa agora importada é mais nacional, também? Mas chegou a ter muito aço alemão, coreano, chinês, né? Vinha assim, já chegou importado da China. Diferentes. Já chegou. Vocês importam? Na época vocês importavam? De distribuidoras. Né? Aqui. E da Gerdau também. Gosta muito. Eu vi que teve um aumento na taxa de importação do aço, né? A gente procura assim, dar uma força para a empresa nacional. Isso a gente acha bacana. A Gerdau, a gente procura porque são verdadeiros heróis, né? Sim. Uma fábrica de prego. Hoje está lá, a gente se mirar, né? O cara começou fazendo prego, 100 anos depois está lá nos Estados Unidos comprando empresas. É um empreendedorismo muito bacana, né? Sim. Legal, bacana. E, viu, você comentou de alguns clientes que vocês têm aí de referência. Quais são as suas obras marcantes? Porque eu sei que isso fica na cabeça. Essa da Colgate foi muito interessante pela reengenharia, saiu no Jornal Nacional. Eles fizeram uma doação na Covid de 3,5 milhões de uma economia que nós fizemos. O William Bonner anunciando, foi legal. Isso foi gratificante, né? Vai além do... Obras especiais, Livraria Cultura também, pelos formatos, na época, aquela passarela do Astor, que foi capa da arquitetura. É uma obra que a gente tem um valor afetivo aí, só que a livraria acabou, né? Já estamos num mundo que não tem mais. Já desmontaram aquela passarela e a gente tá
assim, vendo o tempo passar aí. Mas trabalhamos bastante no relógio do Itaú, tem o Pico do Jaraguá, fizemos um reforço na torre. Tem umas obras, Centro Cultural Banco do Brasil, restauro, a gente chegou a trabalhar muito. E essas obras de restauro nos envolvem bastante. A gente, uma vez, uma passarela de Perus, teve uma composição ferroviária, bateu na traseira de outra, o trem subiu ali, arrancou, jogou, atirou a passarela para fora. Então a Concrejato nos chamou para fazer uma recuperação. A gente tem alguma parte que não dava para você cortava, você não conseguia voltar. Então a gente fez em Ascortem, fizemos Ascortem. Tinha um antiderrapante de chumbo, a estrutura era de 1904 da Inglaterra. Né? Legal. Então o antiderrapante era de chumbo. Então a gente fundia chumbo, colocava no piso, fizemos a reconstrução. O Centro Cultural Banco do Brasil, a gente chegou a forjar ramo de café. A gente desmontou a clarabóia, foi capa da folha. E subiu no quarto andar, então forjou um cafezinho, recompôs. Então é muito bacana. O restauro são obras mais marcantes, né? É o Aquário de Santos, a gente chegou às fachadas ali, acho que é o instrumento público ali, o equipamento público de mais visitas, né, que tem, acho que no Brasil, acho que é o Aquário de Santos, e ali a gente fez as fachadas, entradas. Fora as fachadas prediais também, que não aparecem, né? Porque eu lembro que eu fui, uma vez que eu fui fazer a visita lá para vocês mostraram um case desses equipamentos externos, né? Para içar. Exato. Então, é referência. O mercado, né? por exemplo, a gente foi instalar uma rota de fuga em plena Avenida Paulista, né, para uma escola, lá 7.000 alunos, na Frei Caneca, ali com a Paulista, e não tinha. Falei, poxa, uma grua, como é que a gente vai colocar a grua aqui? O prédio tem que ficar funcionando, fundação, a grua... Na calçada não dá. Vamos pôr a mini-grua. A mini-grua não dava capacidade. Falei, pô, tem uma lacuna entre a mini-grua e a grua. A gente tem que criar alguma coisa. Então a gente fez o dispositivo externo de içamento de carga. Então a gente fez um projeto, uma obra para fazer a obra. Então, e essa tecnologia a gente se replicou. No IGESP a gente fez uma outra, aplicou. Lá na cidade de Matarazzo a gente trabalhou também uma estrutura metálica de cobertura e tal, e o pessoal precisava erguer as árvores. Então eles estavam no prédio, avistaram a gente trabalhando lá, nós fomos lá fazer o estudo, trabalhou junto, um negócio muito bacana lá dos biólogos, levantar a árvore, projeto do Newton Nadruz, um cara que é uma referência, um negócio muito bacana. Meu. Tá, tem mobilidade vertical. É isso aí. Muito legal. Mas no fundo você pega a metálica. Você tem vídeo, você tem fotos e vídeo desse case? No YouTube lá tem a Plametal. Legal. Tem um canal que mostra essas obras. A gente ainda está aprimorando isso. Legal. A gente coloca um link aí para todo mundo ver. Legal, é interessante. Foi uma obra que, quando você me mostrou, eu achei fantástico, assim, a tecnologia envolvida para isso e essa vantagem que a estrutura metálica te dá, né, do montar e desmontar para poder atender a obra, né? Exato. E dá para reutilizar ainda, né, em algumas situações, dá para né, reutilizar, Paulo? A gente desmonta o equipamento e usa. Né? Até a gente se surge alguma ideia, tem esse nicho de mercado a ser explorado, poderia, né? Mas não tem, a gente não tem... Estamos focados na metálica, mas aparece um monte de oportunidades aí que poderiam ser exploradas aí. Mas falta capital humano, às vezes, a gente vê aqui no Brasil. Né? Até desde um ajudante, tem ficado assim, de cada 10 que você seleciona, no máximo 20% você aproveita. O cara consegue chegar na hora, fazer o básico ali, né? Se predispõe. São condições básicas, tem um senso de responsabilidade. Esse novo mercado que a gente tem visto muito do home office, né? O pessoal quer trabalhar só dentro de casa, às vezes não quer se dispor aí para indústria, né? Mas, hoje ainda faz parte, a gente precisa da indústria, né? Para conseguir tocar. É que nosso ramo ainda é uma indústria muito roots, né? É indústria real mesmo ali. Você tem que... Pesada. Tem aquele filme do Eiffel, né? Conta a história da torre e tal. Então, quando você vê as cenas de Fabris, né? Fala, poxa, por mais que a gente tenha máquinas mais tecnológicas,
O conceito é o mesmo, né? Você pegar um perfil, fazer furo, unir, colocar peças e lá montar. Então aquela ideia do Lego, né? Quem gosta de brincar de montar e tal, é a mesma coisa. É a mesma coisa da estrutura. Então, no fundo, a metálica é você transportar peso, né? Em ambientes que não são muito favoráveis, guinchos, guindastes, né? A gente se apoia muito no modelo BIM 3D, que ajuda muito a comunicação na Pra obra. metálica, eu acho que deve ser fantástico o BIM, né? O soldador, o pessoal que tinha dificuldade, né? Quer dizer, desenho técnico, né? Geometria descritiva, reta de topo, você vê aqueles traços pretos no papel, até para você se comunicar com o projeto, a moda antiga com o cliente era difícil. Sim. Se o cara não tem aquele traquejo 3D para imaginar, Era fica difícil. difícil a comunicação. Então hoje facilita muito com aquela A maquete ferramenta 3D. Você já olha você tudo. consegue, e os nossos soldadores, os nossos já vão, a gente, né, instala, o cara com o celular dele, ele vê como é que vai colocar a chapa assim, em cima e embaixo, o parafuso, o lado que vai ficar porca. As aulas de desenho na faculdade vai acabar, hein? Eu ter também um croquisinho, né? Ainda Às faz vezes- a mão, Paulo, às vezes alguma tá coisa, na Paulo? correria lá, né, Eu entrei em 2011 na faculdade e eu questionei a minha aula de desenho técnico. Eu falei, pô, mas já tem o CAD, por que fazer desenho técnico, né? E eu tinha um professor que ele falava assim, mas você precisa saber o que você quer. Então você precisa saber a perspectiva para depois você jogar no programa. Então, ainda faz parte o papel, mas os programas vêm para contribuir, né? Eu acho que faz parte. Coisa que veio pra facilitar aí, né? Exatamente. Até a questão de composição de custo, né? Claro. Porque ele te dá tudo. Poxa, conferir quantificação e orçamento. Tem Meu, uma rapaziada fantástico. que modela muito rápido É lá. fantástico. Então, você afere a tabela, né, do calculista para ver. É bem legal. Interessante. Ô Paulo, e como que fica? A gente, na evolução que a gente está aí, a gente tem visto muita questão da conversa do impacto ambiental hoje, no âmbito geral, né? Mas pega muito a construção civil, porque hoje a construção civil é um dos maiores geradores aí, né? Tem sido falado alguma coisa de sustentabilidade no aço? Como tem sido feito alguns estudos, às vezes, para tentar viabilizar isso? Você tem escutado alguma coisa na evolução para isso do aço? Hoje a gente está assim, bem atento a essa situação. A exigência do mercado nos obriga, né? A gente tem o CADRE na CETESB, a gente tem lá, quando você vai retirar uma telha de amianto, né? Então, a gente tem todo esse processo interno lá. Até exigência mesmo, o mercado Itaú, o Banco Itaú pede, né, o destino, a gente ter a consciência das coisas, a Embaixada Americana, a gente trabalhou na reconstrução da Nova Bento Rodrigues, lá, aquela usina do Fundão da Vale, que teve o primeiro rompimento, a gente teve por lá. E o pessoal tem estado consciente disso, acho que tem acontecido. E o aço, né, você volta, tem um percentual muito grande que volta para o alto forno lá da Gerdau. Então tem esse sistema de coleta, é valorado, né? Quer dizer, tem lá os descartes. Depois dá para reutilizar, né? Você joga para o alto forno, o aço é interessante, porque, né, tá toda hora se tomando forma novamente. E uma obra quase não dá, né? Não tem sobra em obra, né? Exato. Quase zero, né? É pouco. Nossa obra, a gente teve a Construmetal agora aí, né? A última que teve, 2024. E nós fomos citados lá como ESG, porque a gente fez todo um planejamento de obra no espaço onde teve o evento, que foi no Allianz Parque, no estacionamento. Então ali tinha uma logística muito complexa, porque você tinha shows todo final de semana, né? Então a hora que chegava os palcos, saía, a nossa necessidade de colocar guindastes lá para poder trabalhar. Então foi uma obra muito interessante também, com um prazo muito exíguo, e foi um desafio ali. E foi citado porque não sobrou nada, quer dizer, foi tudo modelado em BIM, montado com alta precisão, e foi um sucesso. Já foi soldado em loco ou foi tudo parafusado lá? Tudo parafusado. Levou pequenos componentes, a gente fez uma pré-montagem na laje, depois içamento das partes montadas no parafuso lá para parafusar os conjuntos. Também tem no YouTube, tem uma ilustração interessante. Essa vale dar uma olhada. Tem uma logística bem própria. O pessoal aí vai olhar depois, né? Você quer colocar o link dele. É legal. A gente tem uns 10 links já para colocar aqui embaixo. Mas faz parte. Legal, Paulo. Tem alguma obra que você está fazendo hoje?
que você possa comentar com a gente? Até de sustentabilidade. Essa primeira obra que nós pegamos foi da Praça Victor Civita. Pelo mercado assim, pedir, vai lá e coloca, né? A gente tem um prédio na Manuel Guedes que usou madeira ecológica, que é serragem com resina. Tem vindo da China, mas é um material interessante porque não dá manutenção, sustentável. Essa é a obra de Pinheiros ali. É do terminal Itaim, de Pinheiros ali, Manuel não? Guedes. Edifício Arte Itaim. É um edifício bacana, bem concebido, é um projeto interessante. E assim, o mercado não tinha quem colocasse. Por exemplo, tinha os serralheiros, eles colocam dentro de ambientes, em casas, 2 andares. Agora você precisaria ter uma expertise para poder fazer uma logística, uma sequência, desenvolver projeto, ART, ensaio de vento. Lá foi toda a fachada. Arrancar toda a fachada. A fachada. Então você tinha que fazer a estrutura toda metálica, mais os perfis. Acoplados com esses perfis, né? Então a gente fez brises e fez revestimentos de viga, criando volumes, né? Na fachada ali. Então a gente acerva, tem o cuidado de acervar, de registrar. Então nós tínhamos todo esse acervo. E surgiu ali uma praça, Victor Civita, que coincidentemente eu tinha orçado para a Iven. E na época de fechar, e aí que vem aquele nosso papo do começo, né? Eu fiz o orçamento para a Iven, a gente era muito bem recomendado, um projeto feito pela companhia de projeto, Heloísa Marangoni, uma ótima calculista, um conceito extraordinário, Benedito Abud no paisagismo, o pessoal envolvido lá, o pessoal da arquitetura também, fantásticos. E eu não, assim, cheguei até o mínimo lá, era 930 mil, lembro até hoje. Não, tem 900, infelizmente, né? A gente vai na economia, depois você entra na porcaria. Se o cara quer... Eu chego até... você precisa tomar esse cuidado, né? E isso não aprende escola. Você tem lá da economia, você deixa de ter economia, entra no conjunto da porcaria. Falei, não, então não dá, cada um tem o seu custo, tal, tranquilo. Então chegamos lá. Então era uma praça que eu conhecia, tinha o projeto. Aí isso foi em 2009 que eles fizeram, né? Abril cuidava, era um sucesso a praça com shows, eventos, teve o auge. Depois que os livros, Livraria Cultura, fechou, né? Abril também, publicação já não tá quebrou, né? Não está mais. Então não teve assim uma continuidade na praça, na administração, voltou para o município e a praça estava abandonada, né? Tinham levado cabos de cobre, a madeira tinha já toda deteriorada, o aço estava horroroso, precisava arrumar, né? E aí saiu essa licitação e eu tinha acabado de fazer essa obra com a madeira ecológica e lá tinha 5.000 metros de madeira ecológica e mais toda a nossa expertise do aço. Então a gente participou da concorrência, vencemos a concorrência lá e fizemos. E a minha grata surpresa foi que tinha um pessoal muito competente ali, me surpreendeu muito ali, da ADESAMPA, quebrou a minha ideia do serviço público. É um pessoal inovador, encontrei um pessoal jovem lá, arquitetos bons, motivados. Falei, pô, que negócio legal, ficou bacana, vamos fazer convênios para embrião de startups, lá vai ter um negócio muito bacana, vamos ver, espero que dê certo o projeto aí. Legal. É uma obra bacana. Você chegou a fazer uma obra grande agora, você está finalizando uma Limpinheiros também, que era grande, né? Estamos fazendo um prédio, o Parque View, um prédio interessante, que é uma estrutura de floreiras, né? Em Milão tem o Bosco Verticale, aquele prédio a Mata Atlântica ali que tem na cidade de Matarazzo, né? Cheio de árvores, você coloca a fazenda junto com o prédio. Tem lá em Milão o Bosco Verticale, que também tem essa pegada. E o pessoal está usando muita floreira. Então, em decorrência daquela contato com a comunidade judaica, o CEO da Ideias Arvos, o engenheiro Sérgio Mester, era da comunidade ali, cara exigente, ótimo engenheiro. Ele me deu uma oportunidade, me indicou para a gente entrar com varandas prontas num empreendimento também muito bacana, acho que é comercial, ali só escritórios, mas chegava com varanda de 2, 3, 4, 5 e 6 metros de comprimento. Um bloco monolito. A gente fez tudo sem emenda, requadrou piso, dimensionamento só de chapa, chegar lá e não aparecer um parafuso. O projeto do Zion Feld, que é um projeto
top, os blocos, um era verde ou azul, outro vermelho, o negócio todo. E ele chegava e colocava lá, né? E com aquela vegetação para fora. A gente trabalhou também no Sírio-Libanês, naquele jardim vertical. Foi uma obra que eu fui terminar. Exatamente aquela circunstância. Contratação errada. Eu fui e aí lá depois terminei lá. Com verde também na obra. Lá na cidade de Matarazzo a gente esteve trabalhando, contribuindo, não diretamente naquele da árvore, estava no outro prédio, mas também tem essa tendência arquitetônica. E agora tem esse Parque Viu, você tem uma vista para o Ibirapuera ali, um empreendimento bacana, você tem uma parte residencial, uma parte de hotelaria, né? Outra parte para Airbnb lá, até escritórios também. Baita no empreendimento com umas fachadas na qual você tem umas floreiras também. Então, parte metálica, floreira, essa tendência eu acho que vai chegar forte aí. E viu, aproveitando a minha essência que é de patologia nas obras, como você faz, como que é a questão da vida útil numa situação dessa? Porque está em contato direto com o solo, umidade. Exato. Como às vezes acontece, às vezes acontece aí de esses ataques, né? Vai construindo, tal, vai constatando. Tem alguns casos que eu tive contato aí, de floreira, de adubação, porque o adubo, né, ele ataca muito o aço. Dependendo. Mas qual que é a margem que vocês acham ideal, por exemplo? Tem que fazer um pra tratamento. Tá apoiado. Tem que fazer um tratamento até galvanizado nesses casos. É quase que obrigatório. Você galvaniza, passa uma pintura PU em cima aí, e aí você tem uma certa confiança ali. Mas produto químico de limpeza. Então, a concepção arquitetônica, isso que eu acho na hora do arquiteto, porque você vai lá, nós somos executores, né? Então, muitas vezes você executa, depois você vai ver lá e constata. A gente tem 32 anos. Então, algumas obras, fala, puxa, se tivesse um pequeno detalhe, alguns né? ajustes. Exato. Às vezes até no piso, você fazer um rodapé, porque o cloro na limpeza, raspa, ataca tudo lá. Então, um pequeno rodapé que você faça, já tira o contato direto, você já preserva toda a estrutura. Isso aí. Teria resolvido, né? Bom, estamos quase nos finalmente aí, né? Bom papo. Ô, Paulo, deixa todo mundo que tá vindo aqui, né? A gente sempre tá pedindo pra deixar um conselho aí pra quando alguém vai contratar, pra não sofrer essa situação de ter que chamar outro pra terminar, né? A gente vem sempre falando isso, que é uma coisa que acho que todo mundo sofre, principalmente o cliente final. Acho que tá economizando e no final ele vai ver que a economia saiu cara. O que você deixa aí pras pessoas de conselho aí? Olha, eu acho que você tem que lidar com gente séria. Esse é o maior segredo, né? Então a gente tem que estar se relacionando com gente séria. Né? E esse é o mais... Acho que você vê a vida pregressa, você dá uma olhada, né? O histórico de cada um, o que cada um deixou aí de história e dá uma olhada e trabalhe com gente séria, com gente que não... Essa do aventureiro que você falou, que muitas vezes o mercado, né? Hoje, o cara participa de uma obra como ajudante, na próxima ele se apresenta como pedreiro, na próxima já é encarregado de obras. Então o aprendizado, a necessidade força o pessoal e o cara brilha o olho, ele acha e desconfia do barato, né? Quer dizer, aquele muito milagre barato, do preço, né? Não dá, tem que ter uma consciência lá, né? Então, bem, do que a gente vem observando, né, para todo mundo que a gente vem conversando vá atrás da empresa, do histórico dela, né? Contrate um projetista de referência também, porque em cima desse projeto você vai conseguir compatibilizar os orçamentos, né? O que vai vir para você. A engenharia nos ajuda a isso, né? Sim. A engenharia a gente tem a teoria para depois virar prática, né? As etapas. Muitas vezes o que eu noto é que o planejamento é essencial. Você fazer um bom planejamento, um bom projeto, você pensar antes de executar. Então, muitas vezes a gente chega na obra, o projeto está incompleto, já está atrasado. Então, isso já é uma tragédia anunciada. O próprio empreendedor se coloca em umas situações que demora demais, tal. Tem que começar antes. Perfeito. Sabe, o empreendedor tem que começar antes, tem que dar tempo, tem que planejar na hora de executar. Então, o panorama econômico, nós que oscila muito, às vezes atrapalha. Você tem toda uma conjuntura que leva a uma situação, a baixa escolaridade, as alternâncias do panorama econômico, né, retorno.
Isso, acho que talvez possa favorecer um pouco a metálica, porque a gente, num espaço menor de tempo, você tem uma previsibilidade melhor. A nossa prática, assim, é não cobrar nenhum aditivo, cara. Não ter, você planeja, tal, o desgaste que dá com o cliente não vale a pena. Planeja, vê, faz lá e aí até você tem que ter uma folga para poder absorver algum omisso, tal, né? O cliente tem que te dar essa margem. Sim. Senão também esse aproveitar demais, espremer demais, acaba dando o tiro no pé. Isso é um problema, né? Porque depois ninguém quer o aditivo, né? Sempre o ideal seria você trabalhar com uma margem de folga e o cliente talvez pagar menos, né? Exato. Então o cliente chega a gastar 1 milhão, gastou 980, já foi uma economia, né? E normalmente é o contrário, né? Ele orça com 600, quando o cliente termina a obra tá gastando 1 milhão, né? É isso mesmo. Isso mesmo. Essa é a prática. Mas os cases de referência que o Paulo mostrou, quando o cliente não sabe nem como executar, e aí a hora que chega para vocês, para a parte de análise, estudo, projeto, e depois vai para a concepção, por conta da sua empresa deter todas as etapas ali, né? Desde projeto até execução, fica uma coisa muito mais execuível, né? Uma coisa muito mais assertiva no final, né? Eu diria o quê? Que a gente é antigo, não é que a gente é velho, tem cabelo branco. Então você já viveu muitas situações, então você lembra, você sabe qual é o caminho que vai dar menos dor de cabeça, né? Escolheu. Legal. Porque obra já é uma dor de cabeça, né? A gente já sabe que senão não ia precisar da gente, né? Exato. Eu acho que faz parte a dor de cabeça, né? Vamos lá. Mas beleza, eu acho que é isso, Paulo. Obrigado. É isso. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo aí, né? Eu acho que a gente tem muito mais assunto para falar, para bater papo. Às vezes a gente pode marcar uma próxima vez também, né, Robertinho? Às vezes de uma obra específica, a gente pode esmiuçar, às vezes, uma obra, né, inteira, que eu acho que é legal também. Bem interessante. Mas bacana o projeto, a iniciativa, muito legal. Obrigado, meu. Obrigado pela presença. Robertinho, muito torcendo. bacana. Lembrando o pessoal pedindo para seguir a gente aí, né? Por favor, sigam a gente nas redes sociais. A gente vai deixar todas as informações do Paulo também, das empresas do Paulo, para poder seguir e compartilhar também. Sim. E lembrando que toda terça, episódios novos, né? Hoje gravando esse 4º episódio, mas toda terça, a partir aí desse janeiro que a gente tá lançando o podcast, se Deus quiser, para muito mais tempo. Com certeza. Paulo, obrigado mesmo mais uma vez por ter vindo aí. Valeu, Paulo. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. Valeu, até.